Boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa celebração da Entidade Combustível do nono domingo do tempo comum. Quero enfatizar as emoções de Isidoro Albano, o ano falecido, de Maria de Lourdes Augusto, 2 anos. Laura de Brigadeiro, 40 anos falecido. Também hoje é aniversário de Jean Carlos. Está presente? Jean, Deus abençoe, muitos anos de vida, rezamos de forma especial pelo Senhor da vida, que Deus acompanhe sempre na sua existência. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos uniu no amor de Cristo. Diante do altar do nosso Deus, queremos pedir perdão dos nossos pecados. Estamos dentro desse ano da fé, convidados a aprofundar a nossa fé em Deus. E nós queremos pedir perdão ao Senhor quando não nos dedicamos ao crescimento da nossa relação com Deus, a nossa vida de fé. Por isso cantemos pedido de perdão.
o Evangelho a todos, e de vós por este mundo afora, e proclamai o Evangelho a todos. O Senhor é bom, aleluia, Ele é fiel, sua misericórdia é sem fim. O seu sangue me purificou, sua morte me justificou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando acabou de falar ao povo que ele escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito, que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedir que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faz isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós. Da fé. Hoje a Igreja Católica viveu uma experiência muito particular, porque nosso Papa Francisco solicitou à Igreja do mundo inteiro, as diversas paróquias espalhadas pelo mundo, para se fazer um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento pela fé de nós católicos, pela fé da Igreja. E hoje, aqui na Igreja também, às 12 horas, unidos no mesmo horário, lá na Igreja de Roma, unidos à Igreja do mundo inteiro, nós também fizemos este momento de oração, pedindo ao Senhor que possa nos conceder uma fé que seja de fato uma fé profunda, que tanto marque a nossa vida, como marque o mundo que nós vivemos. E exatamente hoje que o Papa pediu essa experiência, nós temos textos que nos falam muito sobre a importância da fé. Nós rezamos dentro do texto do Evangelho esta parte que diz que Nosso Senhor ficou admirado com a fé daquele oficial romano e fez uma afirmação imensa, uma afirmação dizendo que nem Israel encontrou tamanha fé. Como
deve ter sido de fato algo totalmente particular. Algo totalmente particular, que uma pessoa que era ligada a Roma, ao Império Romano, de um povo pagão, um povo que acreditava em outros deuses, tem essa fé tão profunda no Senhor. Era de se esperar que o Cristo dissesse que nunca tinha visto tamanha fé de uma pessoa que fosse o povo de Israel, que acreditava em Deus, o pai de Abraão, o pai de Isaac, de Jacó, nos Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas não assim o homem de uma terra que estava até massacrando, oprimindo lá a região da Palestina. Então nós temos assim algo muito especial. E nós podemos também olhar para essas palavras desse oficial romano, que nos ensina tantas coisas. A primeira é que ele estava preocupado com um empregado seu. Talvez, se fosse uma pessoa da sua própria família, uma pessoa que fosse do seu sangue, um amigo seu, sei lá, talvez justificasse tanto interesse desse oficial. Mas este oficial, essa autoridade romana aqui, já se manifesta de uma forma diferente. Uma pessoa que tem uma preocupação particular com o empregado seu que estava, não em qualquer situação, estava à beira da morte. Quer dizer que estava passando muito mal. E esse homem tem uma preocupação de poder ajudar esse seu empregado. Nós já podemos ver aqui o sentimento de preocupação, de solidariedade, de cuidado que nós devemos ter uns para com os outros, com as pessoas que nos cercam. Então, este oficial já demonstra, assim, uma maneira de ser e de viver muito especial. Também diz lá os anciãos do povo, os anciãos de Cafarnaum. Quem são os anciãos de Cafarnaum? Eram as autoridades, os anciãos eram as autoridades do local. Normalmente, cada cidade era formada por um conselho de anciãos, e estes anciãos representavam o povo nas diversas questões religiosas, políticas, sociais, e as que fossem aparecendo. Então, quando diz que os anciãos da cidade de Cafarnaum foram procurar o mestre, significa as autoridades daquele local reconheciam os benefícios que aquele homem tinha feito. A cidade de Cafarnaum tinha uma importante sinagoga. Não sei se de fato a sinagoga que esse homem construiu é aquela sinagoga mais importante lá naquela cidade, mas dizem eles aqui que ele tinha ajudado inclusive a construir uma sinagoga para eles. E o que era uma sinagoga? Era o templo no qual eles podiam rezar, era o local que eles podiam orar. Então, quando eles iam para a sinagoga, eles elevavam o pensamento ao Deus do céu, ao Senhor Deus. Então, esse pagão que ajudou o povo a construir um templo de oração, a gente poderia se perguntar, até pensar se poderia ser uma espécie também de oportunismo, que às vezes também nós temos muito isso na política. Às vezes a política, o pessoal fala tanto que a igreja tem que ser, o Estado tem que ser livre de religião, tem que ser um Estado laico. Mas quantas e quantas vezes os políticos vêm no quintal da igreja pedir voto, às vezes manipula a igreja, faz cooptação, quer dizer, se mete ali, se fazendo de interessado pela coisa, mas não está interessado muito pela fé, está interessado no apoio político para conseguir voto. A gente pode se perguntar se esse oficial romano, de repente, talvez estivesse agindo assim também,
por interesse próprio, para conseguir o apoio lá das pessoas de Cafarnaum, do povo judeu, já que o povo judeu também era um povo tão resistente à dominação romana. Mas nós temos dentro as atitudes desse homem que a gente vê que de fato não podemos considerar uma pessoa assim qualquer, um homem interesseiro que está apenas com a vontade de se aproveitar, primeiro porque ele está interessado no seu servo, que já é uma grande, vamos dizer, uma grande preocupação e algo que nós devemos prestar atenção. Mas quando nosso Senhor está se aproximando da sua casa, porque nosso Senhor resolve ir na sua casa, os anciãos vão interceder lá diante de nosso Senhor. Não sei se eles intercedem da forma melhor. Ele merece receber o teu apoio, até como se fosse o ser um direito para aquele homem receber a ação de Jesus Cristo. Porque nós podemos pensar assim, se de fato nós merecemos ou não merecemos a ação do Senhor. Será que nós podemos dizer assim, quase como que obrigando o mestre a fazer uma ação a favor de nós ou dos outros? Não sei também se aqui foi uma forma assim muito forte de solicitar o Cristo, mas a gente percebe que o povo, as autoridades do local, estavam lá intercedendo diante de nosso Senhor de alguma forma para favorecer aquele oficial romano. Nós vemos também aqui o papel que existe da oração, da solicitação diante do mestre a favor dos outros, talvez de uma forma mais simples, mais humilde, mas o Senhor se dirige para a casa daquele senhor. E quando no meio do caminho, esse homem tem a ideia de mandar amigos para falar com o mestre. Ora, esse homem poderia dizer: eu sou uma autoridade do Império Romano, se esse homem vier aqui, está fazendo talvez mais do que a sua obrigação, ou então, eu sou uma autoridade que custa que esse homem venha aqui na minha casa. Então ele poderia se achar muito digno e com o direito de receber nosso Senhor na sua casa e até talvez que o Cristo tivesse o dever de ir até a sua casa. Mas é admirável aquilo que ele manda dizer através dos seus amigos, que ele não é digno de receber o mestre na sua casa, nem mesmo de ir ao encontro do mestre. Ora, ele falando isso, ele demonstra muitas coisas. Primeiro, que ele deve ter ouvido falar de muitos milagres que nosso Senhor deve ter feito. Deve ter ouvido falar os discursos de sabedoria do mestre. Quem sabe até se no meio daquela multidão alguma vez ele não escutou o mestre, já que nosso Senhor pregou diversas vezes mesmo em Cafarnaum. Mas também, muito provavelmente, ele reconhecia o testemunho de nosso Senhor, não só nas palavras, não só nos milagres, mas na vida mesmo como toda do Senhor, que ele era um homem diferente, que ele era um homem particular, que ele era uma pessoa especial, que de fato ele era o homem de Deus. E talvez ele, lá nos seus pecados, nas opressões que ele já tinha feito como soldado, que era triste a missão dos soldados, das legiões, dos centuriões, ter que abafar a revolta do povo pobre, explorado, muitas vezes matar de uma forma violenta as pessoas que estavam insatisfeitas com a situação de opressão. Com certeza ele já deveria ter cumprido diversas ordens pesadas, difíceis e cruéis
a serviço do Império de Roma, e de repente ele reconheceu que ele recebeu o nome daquele na sua casa, então ao mesmo tempo que ele deve ter tido uma vida com situações bem complicadas, ele reconhece os seus pecados, reconhece os seus erros e não se considera digno de receber o Mestre. Isto nos ensina tanto, porque, por exemplo, nós estamos aqui na igreja para nos encontrar com o nosso Senhor, na sua palavra e na sua Eucaristia. E nós poderíamos nos perguntar: e será que nós somos dignos de vir ao encontro do Senhor? Será que nós somos dignos? Ainda mais, aquele homem se achava digno de receber o Mestre na sua casa, da gente receber o Cristo dentro do nosso próprio ser, pela Eucaristia dentro do nosso coração. Será que nós nos consideramos dignos? É claro que nós não somos dignos. Eu, como padre, sou menos digno de estar aqui e de presidir a celebração, mas é pela misericórdia divina, é pela providência divina que nós estamos aqui nos encontrando com o Senhor e para recebê-lo dentro da nossa própria vida. É um ato de profunda misericórdia. Na igreja, na história da igreja, já aconteceu heresias que, quando as pessoas iam receber a Eucaristia, diziam que as pessoas deviam estar muito puras, muito sem pecado, muito sem nada, sem mancha, para poder receber o Senhor. É claro que isto seria o ideal, que nós não tivéssemos pecado nenhum para poder receber nosso Senhor. Mas quando nós, se olhamos com sinceridade para a nossa vida, nós vamos reconhecer quanto nós somos devedores do amor de Deus, que nós estamos de pé e vivos por causa da sua misericórdia. Então nós também não podemos pensar assim de uma maneira completamente ao contrário, para que a gente possa receber a Eucaristia, como já aconteceu com pessoas aqui que não queriam receber a Eucaristia porque eram pecadoras. Mas todos nós somos pecadores. Então a pessoa até considerava que a outra pessoa que estava recebendo a Eucaristia estava errada, porque a outra pessoa também era pecadora desse jeito. Para que nós iríamos celebrar a Santa Missa e dar a comunhão para ser distribuída? Porque todos nós somos pecadores, não podemos comungar. Agora, é claro, nós precisamos, dentro das nossas possibilidades e daquilo que a igreja vai nos pedindo, como pelo menos uma confissão ao ano, para poder participar do banquete do Senhor. É importante que a gente observe esta orientação, não passar 2, 3, 4, 5 anos comungando, sem nunca procurar a confissão. É preciso que a gente procure a confissão, pelo menos uma vez durante o ano da Páscoa. Se a gente fez algum pecado mais grave, que a gente possa perceber na nossa consciência que aquilo foi realmente complicado, procurar novamente a confissão para poder participar da Eucaristia. Mas a confissão, o perdão de Deus, é tudo manifestação da misericórdia do Senhor, para que nós possamos participar do seu banquete. Agora tem algo que eu acho fantástico nesse Evangelho. Nosso Senhor diz que nunca viu tamanha fé nem mesmo em Israel. Diz o texto do Evangelho, como nós rezamos, nosso Senhor ficou admirado. Por que nosso Senhor ficou admirado? Porque não era comum se ver que as pessoas que procuravam para realizar uma cura, que confiassem, bastaram dizer uma palavra. As pessoas que iriam lá, queriam tocar em Nosso Senhor, de repente esse homem acreditando simplesmente que a sua oração, dirigida aos seus servos, aos seus anjos, pudesse operar tamanha maravilha, Nosso Senhor se admirou profundamente daquilo. Agora nós podemos também, a partir desse texto do Evangelho, provocar e nos deixar questionar a nossa vida de fé. Nós podemos nos perguntar: será
que nós já causamos admiração do Cristo pela fé que nós temos nele? Ou será que a nossa fé é tão assim, sem cor e sem força, que a gente é apenas só mais um no meio dessa massa, no meio desse mundão que está aí, que tanto faz como tanto fez, e a gente se conforma de ter uma fé, às vezes qualquer, mas faltar com essa confiança profunda no Senhor? Nós poderíamos também dizer o que é que nós poderíamos fazer dentro desse ano da fé, eu pessoalmente, nós como igreja, como comunidade, o que é que nós poderíamos fazer para que de fato nosso Senhor se admirasse e dissesse: realmente esse povo aqui da paróquia de Jesus Maria e José é um povo maravilhoso que me admira como vive a sua fé, e eu vou fazer aquilo que eles estão esperando de mim. Mas exige também de nós um abandonar em Deus. Existe também de nós uma coragem, um passo na fé, para que a gente possa fazer com que o próprio Cristo se admire. E nós deveríamos, com certeza, ajudar as pessoas que estão procurando a dar passos na fé, a ser esse motivo de admiração por causa da fé, para que possam ir avante. Às vezes, algumas pessoas também dentro da paróquia dão um ou outro passo por causa da fé em Jesus Cristo, e às vezes as pessoas, em vez de apoiarem, ficam criticando e ficam botando para baixo. Diversos exemplos eu poderia citar aqui na nossa própria paróquia. Eu vou citar um, me permita, dona Mocinha, me permita, pessoal, existem vários. Dona Mocinha, como todos sabem, ajuda a gente aqui a fazer a guarda do Santíssimo Sacramento. Mas quantas pessoas chegam aqui: mocinha, você está doida, é? Mas não é o pessoal de fora da igreja, não. É o pessoal que senta aqui no banco. Porque nós deveríamos ser os primeiros a apoiar a mocinha como guardiã, ajudar também a fazer a guarda do Santíssimo. Se está de fato pesando para a pessoa, vamos dividir o peso da cruz. Ora, as pessoas, em vez de se disponibilizarem, faz a botar para baixo aquilo que as pessoas estão fazendo. É claro também que as pessoas, quando dizem isso, estão se admirando, porque não são capazes de dar essa resposta a Deus por causa da sua fé. E quando uma pessoa procura viver a fé, é muito estranho e está ficando doido. Então, nós precisamos, dentro da comunidade, dar os nossos passos na fé, rezar para aquele que está dando um passo adiante possa ir mais além. E nós temos muita necessidade disso, porque, me permitam, gente, nós vivemos uma fé muito medíocre. Nós vivemos uma fé muito medíocre. Às vezes nós achamos que rezamos demais, às vezes nós nos achamos bons demais, tudo a gente se acha demais, e às vezes não dá um passo para além do nosso nariz. Quando ano passado eu viajei para Jerusalém, eu me admirei muito de uma coisa. Eu já sabia dessas coisas por teoria, mas é interessante a gente ver no concreto. Assim que a gente chegou lá em Tel Aviv, um grupo de judeus jovens, com suas mulheres e com suas crianças, pararam no local e começaram a orar intensamente no espaço público. Era o horário de oração deles. E eu fiquei olhando aquele povo ali rezando, sem vergonha, sem nada, assim, sem respeito humano, estavam lá rezando, fazendo suas preces para Deus. Eu disse: que coisa estranha, como é que esse povo assim para rezar publicamente desse jeito? É claro também que o nosso Senhor,
Os dias quando você for orar, vá para o seu quarto, não precisa ficar se mostrando. Se for lá, você vai se mostrar, não faz sentido. Mas em quantos lugares que nós estamos no comércio, quando chegava a hora de oração, lá estavam os islâmicos, que não têm fé em Jesus Cristo. Eles param o serviço deles com a hora de oração, eles vão lá para dentro do comércio deles e rezam mesmo, põem o joelho no chão e começam a rezar. E quantos lugares a gente passava, o pessoal rezando. Aí você vê assim, né? Poxa, como nós estamos longe de ser de fato um povo de oração. Agora é claro, judeu ora muito, islâmico também reza demais, mas não tem a Eucaristia, não tem a presença do Senhor na hóstia consagrada. E nós temos esta grande graça, e nós deveríamos manifestar um espírito de oração muito mais intenso que esses outros povos, pela graça que nós recebemos. Agora também exige de nós, gente, uma caminhada, um passo na fé, ver os bons exemplos, apoiar as iniciativas de fé e não ficar botando as coisas para trás. Então, que nosso Senhor nos dê a graça desse ano da fé profunda, que tanto o Senhor como as pessoas que estão em nossa volta se admirem da fé que nós temos em Deus e possam assim também abraçar o Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade,
de seus pés e na cabeça uma coroa. Uma cor se montará. Perfeito é quem te criou. Criador de coroamos. Sobre a nossa roupa quando a gente vem para a Santa Missa. Houve um grande progresso, uma grande minoria sobre esse detalhe aqui nas missas da nossa paróquia. Antes a gente percebia que as pessoas faltavam um pouco assim, a maneira de vestir, com respeito com a Eucaristia que receber. Então faz parte também a nossa participação na Santa Missa, pensar com que roupa eu venho para a Santa Missa. Ninguém precisa ter roupa de grife e nem roupa cara, mas uma roupa que seja simples, mas adequada à participação da Santa Missa. Também é interessante, quando eu for participar da missa, que ele chegue um pouquinho antes da celebração, porque todos nós vamos nos aconchegando, vamos sentando, vamos procurando o nosso local, para poder que todas as pessoas possam participar bem. Já disse outras vezes, vou dizer, se a gente chegar no teatro atrasado, a gente não entra na peça, mesmo que tenha comprado o ingresso. Por que não entra? Porque se a peça começa no teatro e as pessoas começarem a chegar e a sentar, o público não presta atenção no que está acontecendo no palco, mas na pessoa que está procurando lugar para sentar. Então, assim, é questão de respeito para com as outras pessoas que chegaram para a Santa Missa. E a gente também procura se acomodar para quando for principalmente o momento em que nós estamos lendo a Palavra de Deus, nós estejamos para lá e para cá, porque a gente não se concentra, não tem como se concentrar. E quando as pessoas não se acomodam, a gente não pode escutar a Palavra de Deus. Então é bom que a gente procure se esforçar para chegar um pouquinho antes, para encontrar o seu local, a sua acomodação. Também uma coisa importante, vocês não sabem, mas às vezes acontece que eu também limpo esta igreja. E infelizmente, quando é na segunda-feira, nós encontramos muito papel de bombom no chão. É importante que a gente, quando vem para a Santa Missa, a gente chupa o bombom antes ou depois da missa. E se chupar o bombom, se não tem lugar para botar o papel de bombom, botar no bolso, chegar em casa, bota no lixo. Mas está completamente errado a gente ficar na hora da missa chupando o bombom e ainda mais jogar o bombom no chão. Essa semana nós fomos limpar aqui a igreja exatamente para a coroação. O pessoal encontrou grande quantidade de chiclete grudado nos panos. Eu estava dizendo para a catequese de primeira Eucaristia, não são só as crianças de primeira Eucaristia que merecem essa culpa, porque nós temos as crianças mais desse bancos, mas em todos os bancos tem chicletes pregados. Então, por gentileza também, na hora de participar da missa, nada de chiclete na boca. Ou chiclete antes, ou chiclete depois. E muito menos pegar o chiclete e fixar no banco. Eu não participei dessa história. Mas eu sei que foi uma luta muito grande de outros tempos, desses bancos que são colocados aqui para nós sentarmos. Eram bancos de pedra, que estão ainda lá em Santa Luzia, que me disseram. Então foi uma vitória muito grande, esses bancos são muito bons,
que são bancos de madeira, de lei e tudo mais. Se vocês forem prestar atenção, né, gente? Está arriscado, está arranhado, com o nome de pessoa, de A, de B, de C. Essas coisas a gente tem que ter um zelo, porque foi a nossa própria comunidade, o dinheiro da nossa comunidade, que procurou arrecadar para que nós tivéssemos esse tão pouco de zelo mais tempo. Outra coisa que não custa mal a ninguém. Chegou no local, já tem pessoas, bom dia, boa tarde. Isso é um sinal mínimo de educação que a gente deve cultivar entre nós. Queria convidar os aniversariantes, o Jean, para dar os parabéns, Jean, por gentileza. Nossa Senhora, ainda para que as pessoas que não participaram pudessem ver, vamos pedir a bênção, Nossa Senhora, dá-lhes a bênção de Germânia. Vamos aproximar com a Nossa Senhora, vamos aproximar.